Naquela época eu acho que eu não tinha consciência de olhar pra essa crise de ansiedade e entender que eu precisava fazer alguma coisa a respeito da minha vida, né? Que alguma coisa que eu tava fazendo não tava certa, né? Hoje a gente tá aqui com uma presença muito maravilhosa, que eu imagino que todos vocês já conheçam, porque eu indiquei ela num último vídeo que eu fiz sobre 10 canais que me inspiram, que eu vou deixar o link aqui. Pra quem não conhece, eu vou deixar ela se apresentar. Bom, meu nome é Fernanda Neutti, eu moro em Nova York atualmente. Fui nômade digital por um tempo e eu tenho um canal no YouTube pra falar sobre felicidade chamado Feliz com a Vida. Que eu acho maravilhoso. Eu não resisti a fazer o trocadilho. E lá eu falo um pouco sobre minimalismo, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e quais são as ferramentas que você precisa pra ter uma vida mais feliz. Sim, é maravilhoso. Eu e a Fê, a gente tem conteúdos muito próximos, assim, e rolou uma sinergia muito grande entre a gente. Desde o começo, desde que a gente começou a trocar mensagens, rolou alguns desabafos também. Sim. Sempre rola. Sempre rola. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que vocês amam falar, e a Fê fez um vídeo recente sobre isso, que eu vou deixar o link aqui também, e que foi muito maravilhoso, e eu pedi pra ela trazer um pouquinho desse conteúdo aqui pra vocês, que é pra gente falar sobre ansiedade, né? Sim, um assunto que conheço muito bem. Não porque tenho respostas, mas porque sou muito ansiosa. Você se considera uma pessoa ansiosa, Fê? Nossa, eu sou extremamente ansiosa. Mas o que é interessante da ansiedade no meu caso é que eu sempre usei a ansiedade muito ao meu favor. Eu usava quase como uma catapulta pra me motivar a fazer as coisas. Então toda aquela ansiedade que eu sentia antes de entregar um trabalho, de fazer uma prova, eu usava ela como motivação pra ir lá e falar, não, eu vou fazer o meu melhor. E aí eu sempre considerei a ansiedade uma coisa positiva. Quando as pessoas falavam pra mim, eu sou muito ansiosa e não consigo fazer nada, eu pensava, mas como? Eu sou ansiosa e é tudo ótimo, eu faço tudo. E aí o que eu percebi é que a ansiedade também, ela transita na sua vida de formas diferentes, dependendo da situação, do momento que você se encontra. E num determinado momento da minha vida, eu me deparei com o lado mal da ansiedade. Vou chamar de lado mal, vai? Mas aquele lado que te paralisa mais do que te impulsiona. Então sim, eu definitivamente sou uma pessoa muito ansiosa. E teve algum acontecimento específico que te fez ter que lidar com essa ansiedade, ter que olhar pra dentro e falar assim, tá, eu sou uma pessoa ansiosa e isso já não tá me fazendo bem? Eu sempre fui muito focada nos meus objetivos. Eu não parava pra prestar atenção no meu sentimento, no que eu tava sentindo. Pra se observar. Sim, eu ia igual um trator, resolvendo todos os problemas da minha vida. Tanto. E eu não parava pra olhar. Então, durante muito tempo, eu era uma pessoa muito ocupada, que trabalhava muito, muitas horas por dia. Então, eu não tinha tempo pra parar e avaliar essas coisas. Tanto que eu me envergonho até hoje em dia, mas eu achava que quem era ansioso demais e ficava paralisado, eu falava, isso aí é falta de trabalho. Vai trabalhar que as coisas acontecem. E não é verdade. Foi um erro da minha parte pensar que esse era o motivo pelo qual as pessoas não conseguiam lidar com a ansiedade. 5 anos atrás, decidi pedir demissão do meu trabalho pra fazer uma viagem e foi a primeira vez que eu não tinha um trabalho formal, né? Que eu ia pra um escritório todo dia e que eu sabia exatamente como eram as minhas metas, qual era o tipo de trabalho que eu precisava fazer. E nesse primeiro momento ali, onde eu me vi responsável 100% pelo meu dia a dia, pelo meu trabalho, foi a primeira vez que a ansiedade deu aquele sinal não muito bom. Então eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, porque eu falei, não tá legal esse sentimento. Tem alguma coisa errada aí. Mas aí eu era ótima em jogar tudo pra baixo do tapete. Não vamos sentir isso agora. Temos coisas mais importantes pra fazer. Sempre trabalho. E aí eu fui ignorando esse sentimento, como eu já tava acostumada a fazer por muito tempo. Até um momento em que eu tive literalmente uma crise de pânico. Que era uma outra coisa que eu, de novo, me envergonho em dizer que eu achava que assim, mas como assim uma crise de pânico? Frescura. E eu já tava viajando há um pouquinho mais de 2 anos, e num momento ali que eu não consigo nem te explicar, pra falar a verdade. E aí que eu acho que a crise de pânico é uma coisa que as pessoas não têm ideia do que é. Porque não é um momento em que você sabe que você vai ter uma crise, ou que muita coisa tá acontecendo e você... Te pega totalmente desprevenida. Totalmente. Então assim, eu tava numa viagem e essa ia ser a minha última parada antes de eu voltar pro Brasil pro Natal. E aí eu tinha marcado de fazer um passeio, que era a única coisa que eu queria fazer nessa cidade. Eu tava em Dubai, que era uma cidade que eu não queria ir, mas era uma ponte, uma escala entre um voo, e eu queria muito fazer um passeio lá. E eu tava tão cansada, porque era aquela coisa de uma conexão que você aproveita pra ficar, e eu acabei cochilando e eu perdi a hora desse passeio. E a hora que eu acordei, eu tive
um ataque, literalmente. Porque eu comecei a pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu viajei até aqui? Pra que eu fiquei nessa cidade? E é inexplicável, assim, eu tive toda aquela sensação de não conseguir respirar, de achar que eu tava tendo uma coisa física, assim, do coração muito disparado. E aí foi nesse momento que eu falei, isso não tá legal, isso tem a ver com ansiedade. Eu senti pela primeira vez aquela reação física que a ansiedade pode te causar. E aí, então foi a primeira vez que eu falei, eu tenho que prestar atenção nisso. Chega de jogar pra baixo do tapete. E que bom que você prestou atenção, né? Porque eu acho que eu já tive muita crise de ansiedade. Eu não sei se o que eu tive chegou a ser uma crise de pânico, mas por repetidas vezes eu já tive várias crises de ansiedade. E naquela época eu acho que eu não tinha consciência de olhar pra essa crise de ansiedade e entender que eu precisava fazer alguma coisa a respeito da minha vida, né? Que alguma coisa que eu tava fazendo não tava certa, né? Então se você consegue parar e olhar, tipo, tá, tô tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, isso significa que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, né? Mas foram anos de ignorar o que tava acontecendo pra daí eu chegar num extremo tão grande que eu falei, não dá mais, eu não posso sofrer isso de novo. Então eu preciso fazer alguma coisa. E uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm um pouco de ilusão com relação a isso, eu queria saber a sua opinião. Você acha que é possível a gente eliminar a ansiedade? Não. Assim, eu não sou psicóloga. Não, é a nossa experiência pessoal total aqui. Mas eu acho que não. O que eu acho que é muito importante, sim, e que a gente pode fazer, é a gente se conscientizar da nossa ansiedade e aceitar que ela faz parte da nossa personalidade. Então, não é um defeito que eu preciso eliminar da minha vida. Não adianta eu ler livros, ver vídeos sobre ansiedade e achar que eu vou eliminar isso da minha vida, que eu vou aprender algum truque mágico pra não ficar mais ansiosa. O que foi importante pra mim foi identificar que a minha ansiedade, ela era um problema e não só uma coisa que me ajudava no momento em que me interessava. E que a partir daquele momento eu precisava levar esse problema a sério, ter consciência dele e administrar. Administrar, eu gosto muito dessa palavra. Então hoje é o que eu faço e que me ajuda muito, mas eu tenho a consciência de que eu não vou eliminar. E a partir do momento que você tem essa consciência, você para de procurar jeitos de tirar isso da sua vida e você começa a encontrar maneiras de conviver em harmonia com uma coisa que você não vai conseguir mudar. Sim. E aí agora eu pedi pra Fê separar 5 coisas pra dar dicas pra vocês de como ela faz pra lidar com a ansiedade dela e que talvez possa te ajudar. Bom, a primeira delas, eu acho que é óbvio pra muita gente, mas acaba não sendo óbvio, que é terapia. Eu demorei muito tempo pra me permitir fazer terapia. Eu achava que não era necessário, eu me sentia fraca por procurar terapia. Eu falava, não, eu tenho que ter capacidade de resolver meus próprios problemas, eu não preciso de outra pessoa. E o que eu entendi é que o papel do terapeuta não é resolver o seu problema. Na verdade, o terapeuta, ele te faz as perguntas certas pra fazer você resolver os seus próprios problemas. Exato. Aliás, um terapeuta que fica te falando o que fazer, foge dele, porque não é um bom terapeuta. Exatamente. Isso é verdade. Então, a terapia me ajudou muito. Eu comecei a fazer em agosto do ano passado, então é bem recente, eu nunca tinha feito antes. E só nesse período curto de tempo, eu já percebi, assim, uma evolução enorme em várias coisas que eu até tinha consciência. Eu sempre tive muita consciência das minhas limitações, dos meus problemas. Mas uma coisa que a terapia foi muito importante pra mim é você se ouvir também. O canal me ajudou um pouco, mas a terapia é um exercício em que você se ouve. E aí, a partir do momento que você tá se ouvindo, você se analisa melhor. Esse é o maior benefício da terapia, na minha opinião. Uma outra coisa que talvez seja menos óbvia pra muita gente, mas a organização foi outra coisa que me ajudou muito. Por quê? O que eu percebi? Quando eu não tinha controle sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu ficava muito ansiosa. Então, foi exatamente quando eu te falei que eu não tinha mais o trabalho, em que eu tinha lá as minhas regras, metas pra seguir. E foi a primeira vez que eu me deparei com a ansiedade do mal. Demorou muito pra eu perceber que o que me gerava essa ansiedade era a falta de estrutura no trabalho, né? Que a partir daquele momento eu tinha virado freelancer e eu era a responsável por gerenciar esse trabalho. Então foram quase 3 anos de muita ansiedade. Nossa, não desejo isso pra ninguém. Pra eu descobrir que só o que eu precisava era uma planilha, um checklist. To-dos ali, o que você tem pra fazer. Então, assim, organizar o meu dia, organizar as minhas coisas. E não só as coisas de trabalho, mas as minhas coisas físicas. Ter um espaço com a minha roupa organizada. Saber onde tá o meu computador ali. Você elimina esses pequenos estresses de ficar, mas onde eu coloquei meu sapato? Mas onde tá aquele caderninho? Tá? Hoje eu sei onde tá tudo. Então, assim, como eu não perco tempo, aquilo não me causa tensão
e aquilo não me gera tanta ansiedade. E às vezes a gente tem a ilusão que a ansiedade ela pode ser gerada só por coisas muito grandiosas. E na verdade essas coisas pequenininhas também, elas viram acúmulo pra essa coisa grandiosa também, e às vezes a gente estoura por coisas muito pequenas, né? Não é necessariamente por uma coisa muito grande. E aí, às vezes, a gente se questiona, do tipo, por que eu estourei por isso? Mas isso aqui não é nada. Mas, na verdade, é que vem esse acúmulo de várias coisas, né? E que deixam a gente desse jeito. É muito importante a gente parar pra olhar o que tá causando ansiedade na nossa vida. O que a gente percebe que a gente ficou irritado ou que, né, tirou o nosso humor. Porque essas coisas, quando você é ansioso, são geradores de ansiedade também. O terceiro ponto, eu acho que ele é um resultado da terapia, que pra mim é o autoconhecimento. Foi muito importante me conhecer, saber quais são as minhas limitações, saber o que me causa ansiedade. Porque tudo isso foi do autoconhecimento. Quando eu falo hoje aqui, eu descobri que eu era ansiosa por causa disso, ou que a organização me ajuda por causa daquilo. Tudo isso é resultado de eu me conhecer. Então, demorou pra eu entender que sim, ter as coisas desorganizadas me fazia ficar mais ansiosa. E isso é autoconhecimento. Então, eu acho que é importante a gente exercitar muito essa coisa de se conhecer mais, de se entender, de analisar coisas que acontecem na nossa vida e olhar pra isso com outros olhos, sabe? Como se você tivesse um pouco de fora. Não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas quanto mais a gente se conectar com o que a gente sente e com as coisas que estão na nossa volta, mais a gente vai dar passos pro autoconhecimento e que é muito útil pra quem lida com ansiedade. Total. E uma coisa que a Fê falou é muito verdade, que a gente tende a querer esses resultados muito rápido, né? Que você falou, não é um processo rápido. O processo de autoconhecimento, ele não é rápido, ele é muito lento. Eu acho que ele não tem fim, na verdade. Eu também acho, ele é eterno. E que nem a Fê falou que ela faz terapia há 1 ano e pouquinho, né? Eu faço terapia acho que há 6 anos já. Então já são muitos anos cavocando e cada vez tem mais coisas pra conhecer. Tanto que, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, mas uma vez eu questionei minha terapeuta por que ela nunca tinha me dado alta. E aí ela falou assim, tem 2 lados. Você é uma pessoa que muda muito o tempo todo, você gosta de mudanças até físicas, né? Eu gosto mesmo. Também o trabalho que eu faço com ela não é um trabalho só de resolver pontualmente um problema. É de me conhecer mais e entender como eu posso ser minha própria salvadora. Ela sempre coloca muito isso, assim. Que em alguns momentos o nosso terapeuta pode ajudar a gente a se salvar de alguma situação, só que ele também vai dando ferramentas e estrutura pra gente conseguir resolver os nossos problemas sozinho. Então tudo isso que a Fê tá falando aqui são formas que a gente tem da gente conseguir resolver esse nosso problema de ansiedade sozinho, né? E isso que você falou da terapeuta da alta era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu decidi começar a terapia. Eu falei, eu não quero que a terapia vire uma muleta na minha vida. Porque eu vejo muita gente fazendo terapia assim há 20 anos e a pessoa não fala mais por ela mesma. Ela fala, o meu terapeuta falou isso, o meu... Eu falava, eu não quero ser aquela pessoa, eu quero, né, ser a dona da minha própria vida. Mas o que eu acho importante também a gente perceber é que quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, você acaba se dando alta da terapia se você precisar. Então, quando eu comecei, foi muito pesado, assim. Começaram a vir muitas coisas à tona. Porque e aí, você olhou o tapete, né? Olhou a poeira que tava lá ali embaixo de 35 anos de poeira. E aí eu senti imediatamente a necessidade de ir 2 vezes por semana. E aquilo me assustou um pouco, porque eu falei, nossa, eu não queria nem ir. Agora aí eu quero comecei ir em 1 mês, eu já quero ir 2 vezes por semana. Só que depois de 3 meses, eu já falei, quer saber, eu não preciso mais 2 vezes por semana. 1 vez por semana tá mais do que bom. Então, a gente acaba se dando essa alta quando você percebe que você chegou num ponto em que você tá ok. Então, eu acho que não tem essa também de quanto tempo eu faço e tal. Você vai saber. Uma outra coisa que parece não ser muito óbvia pra muita gente, mas me ajudou muito nesse processo foi exercício físico. Eu nunca fui muito de fazer exercício, nunca fui uma dessas pessoas super atléticas nem nada. Mas no meu momento de maior ansiedade, eu me sentia muito paralisada. E aí eu não conseguia fazer nada do que eu julgava importante. Então, assim, eu fiquei muito paralisada no trabalho. Eu tinha medo de começar coisas novas, de fazer coisas, me arriscar. E coisa que eu não tava acostumada a lidar com esse sentimento também, porque eu sempre fui muito corajosa a fazer as coisas sem muito medo e tal. E aí, quando eu me deparei com esse medo de fazer as coisas, aquilo me assustou muito. E aí, calhou que na época eu tinha acabado de mudar pra Nova York e eu tava muito perdida, sem saber o que eu ia fazer. E eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou entrar numa academia pra me espairecer, assim, conhecer pessoas, sei lá. Que era o último lugar que eu achava que poderia resolver minha vida. E aí eu comecei a fazer crossfit. E não que eu esteja recomendando aqui, viu, gente? É só a história dela. Eu acho que encontrar uma atividade que você tenha metas que você consiga alcançar, eu acho que é o caso de yoga também, assim, que você tem aquela coisa de evoluir. Não é só ir lá e fazer musculação. É uma evolução mesmo. Então, no crossfit, por exemplo,
exemplo, eu comecei fazendo exercício com um peso muito pequenininho e depois de um tempo, ver que eu conseguia pegar um peso mais pesado, fazer um movimento mais difícil, começou a me motivar e a me mostrar que eu era capaz de evoluir de novo. Porque teve uma fase da minha vida que eu comecei a me achar um pouco impostora, sabe? Falar, nossa, mas será que aquela pessoa que era antes era só uma máscara e a verdadeira pessoa sou essa, cheia de ansiedade, de medo e tal? E eu percebi que não, era uma fase. E o exercício, no meu caso, me ajudou muito a devolver essa confiança e a acreditar que sim, quando eu me dedico, quando eu vou lá e apareço todos os dias, dá certo, eu evoluo. E isso acabou ajudando também no gerenciamento dessa ansiedade, porque eu me senti um pouco mais no controle da minha própria vida. E eu acho que a ansiedade vem muito disso também. A gente acaba perdendo o controle muitas vezes, porque você entra naquele looping de medo, de receio que a ansiedade te causa, parece que você não é dono da sua vida mais. Nesse caso, o exercício acabou me ajudando a voltar a ser dona da minha vida e me dar essa coragem de começar a fazer coisas novas. Sim. Comigo a história é parecida só que com a corrida. Eu comecei a correr numa fase que eu tava muito mal, muito ansiosa pra resolver meus problemas e tal. E eu corria quase como se eu corresse do monstro da ansiedade, do monstro da tristeza, do monstro da depressão. Tudo junto, ele tava correndo atrás de mim. E eu corria de todas essas coisas. E a corrida também me trouxe muito isso, porque são metas, né? Ou você bate um tempo, ou você bate uma distância. Então eu acho que dá muito essa sensação de é uma corrida com você mesmo, porque eu não tava ali competindo com ninguém, eu tava sempre competindo comigo mesma, mas sempre de conseguir provar pra mim mesma que eu era capaz de fazer alguma coisa além. E eu acho que isso ajuda muito a gente se organizar, assim. Até o que você, puxando o gancho da organização, né? Eu acho que a atividade física também ajuda a gente a liberar um monte de coisa, que aí quando a gente volta pra nossa vida, tenho que trabalhar, a gente tá mais organizado, acho que a gente fica mais alinhado, assim. E fora todos os benefícios, né, químicos internos que tem pra gente. Físicos, etc. Né? E essa coisa que você falou, né? Você tira tudo que você tá sentindo e aí você volta com foco. E eu também acho que assim, quando você consegue alcançar uma meta, então assim, você determinou a fazer um tempo e você consegue, você também volta mais energizado, Sim, porque motivado. Você já cumpriu uma meta naquele dia. E aí você fala, se eu cumprir aquela meta, eu posso cumprir outra meta. E aí você vai, né, vira uma bola de neve positiva. Boa. E aí, por último, é meditação. Que é Eu uma sou coisa... super fã. E é o tipo da coisa que eu sei o benefício, me ajuda muito, mas eu ainda não consegui me organizar pra isso virar um hábito que eu faço todo dia. E a meditação também foi uma outra coisa que eu achava que eu nunca fosse conseguir fazer, porque eu sou mega agitada. E pra mim era impossível me imaginar sentando num lugar e ficando ali respirando só, sem pensar em nada. Mas eu decidi tentar, porque eu também sou muito aberta. Eu acho importante a gente ter isso em mente, assim. Não ter preconceito em relação às coisas. Se alguém falou que é legal, vai lá e testa. Se não serviu pra você, joga fora. Sim. Mas vamos ter a cabeça aberta pra testar. Dá uma chance, né? Então a meditação foi isso, assim. Meu marido vivia sempre falando, eu acho que você ia super se beneficiar, é ótimo e tal. E aí um dia eu falei, legal, baixei um aplicativo super simples e comecei a meditar. E eu tava tendo muita insônia por causa da ansiedade. E naquele dia que eu meditei, eu não sei de dizer se foi realmente a meditação, mas eu dormi como se fosse um anjo. Ai, que maravilha. E aí naquele mês eu meditei assim todo dia, comecei a dormir super bem e me apaixonei pela meditação. E a gente tava até falando no vídeo que a gente gravou pro meu canal, que a Lari falou, eu gosto da meditação, mas eu uso ela como uma meditação de gaveta, né? É o que eu faço hoje em dia, assim, no momento em que eu tô precisando muito, que eu tô ali ansiosa ou que eu não tô conseguindo dormir, eu apelo pra meditação, mas é definitivamente um hábito que eu gostaria muito de incorporar no meu dia a dia. Sim. A gente tava conversando isso, que eu gosto muito de meditar, hoje eu já tento incorporar ela até em momentos que eu já tô bem, porque às vezes quando eu tô bem eu acho que eu não preciso mais. E aí eu largo todas as coisas que vão me deixando bem, e a gente não pode largar, né? A gente tem que continuar fazendo todas essas coisas. Então essas foram as minhas 5 dicas. Que foram maravilhosas, eu gosto de todas, inclusive a dica da organização é uma que eu tenho que começar a botar em prática, que desde que eu cheguei aqui eu não tô organizada. Eu adorei esse vídeo, adorei essa collab com você, foi muito especial, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente precisa conversar bastante mesmo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente gravou um vídeo super legal pro canal da Fê, falando sobre livros de autoajuda, que eu sou uma ex-viciada em livros de autoajuda. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card, aqui na descrição. Se você ainda não segue a Fê, segue o canal dela. E se você não é inscrito aqui também, se inscreve no canal, esqueci de falar isso. E se você gostou do vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. Então tá, agora é meu canal, né? Sim. Eu falo como editora. Eu também. Você fala! Nossa, eu nem pensei como eu ia começar esse vídeo. Oi, Gi. Oi, Gi. Certeza que você vai pro final do vídeo.